hora você é o menor entre os irmãos e na outra você é escolhido por Deus. Você está me olhando assim por quê? Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 7 características das muitas que Davi tinha e que eu e você necessitamos ter como cristão. Davi é considerado um dos homens mais notáveis do Antigo Testamento. E assim, da vida deste grande homem de Deus, podemos extrair preciosas lições espirituais. Até os dias de hoje, Davi é um dos personagens mais amados da história sagrada. O amor de Deus por Davi cobriu todos os pecados destes. Davi é um dos homens mais citados da Bíblia. Seu nome é citado cerca de 900 vezes nas Escrituras, mais do que o nome de Abraão e Moisés. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas, curta e compartilhe-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? O homem segundo o coração de Deus é o que possui o caráter de Deus impresso na sua vida. Longe de ser um homem perfeito, podemos extrair lições preciosas da vida de Davi, tanto pelos seus acertos quanto pelos seus erros. A primeira característica de Davi é ser fiel. A história conta que, em um certo período, o rei Saul se revoltou contra Davi e queria de qualquer forma tirar a vida de Davi, somente porque Davi estava conhecido e ficando famoso em Israel. Davi fugiu de Saul e, quando Davi se escondia, teve a oportunidade em tirar a vida de Saul, mas não agiu desta forma. Antes, ele temeu porque sabia que Saul era ungido do Senhor. E sabe por que Davi era fiel a Saul? Porque, em primeiro lugar, ele era fiel a Deus. Davi sabia que ia chegar o seu tempo. O que aprendemos com essa característica de Davi? Aprendemos que devemos ser fiéis ao nosso Deus em primeiro lugar, pois não iremos conseguir ter uma vida de santidade e caminhar corretamente sem ser fiel a Deus em primeiro lugar. A segunda característica de Davi é ser zeloso. Davi tinha cuidado e zelo pelas ovelhas do seu pai. A história conta que Davi chega a matar um urso e um leão para defender as ovelhas. Davi cuidava de poucas ovelhas, porém, ele não estava preocupado com a quantidade de ovelhas, e sim em proteger cada uma delas. E a história nos conta também que, num certo tempo, o rei Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno e, por isso, deu ordem aos seus servos para irem atrás de alguém que tocasse muito bem a harpa, para que a música pudesse acalmá-lo. Então, um servo do palácio falou sobre Davi ao rei Saul, e aconteceu que Saul gostou de Davi. Então, Davi começou a se apresentar ao rei Saul diariamente. Porém, Davi ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O que nos chama a atenção é a atitude de Davi, pois ele poderia ter passado o cuidado com as ovelhas para outra pessoa, já que agora ele estava frequentando o palácio. Mas Davi não fez isso. Ele tinha tanto zelo por aquelas ovelhas que realmente queria cuidá-las pessoalmente. O que aprendemos com essa característica de Davi? Aprendemos que devemos ser zelosos, pois temos que cuidar do que Deus coloca em nossas mãos e buscar ter essa característica de Davi em nossa vida. Se for para liderar, que lideremos com excelência. Se for para cantar, que busquemos nos aperfeiçoar para cantar com excelência.
Se for para fazer uma pregação, que busquemos conhecimento sobre isso para que pregue com excelência. E que a partir de hoje, tudo o que Deus colocar em nossas mãos, que venhamos a ter muito zelo e cuidado. Amém? A terceira característica de Davi é ser valente e corajoso. Uma qualidade extremamente presente na vida de Davi é a valentia e a coragem. Davi foi tão valente e corajoso que foi marcado por ser um homem de guerra e por não temer quando ainda era jovem diante dos filisteus e de seu campeão de guerra Golias. Em toda a história são relatadas as batalhas de Davi, de como ele guerreava, sempre colocando Deus na frente de tudo. Davi não ia para a guerra se Deus não permitisse. Essa qualidade de Davi é muito notada em toda a história como guerreiro e líder do exército. Quero deixar bem claro aqui que Davi não vivia a brigar com seus vizinhos ou com os seus irmãos. O que aprendemos com essa característica de Davi? Aprendemos que todos os dias temos que ser valentes. Nós não enfrentamos gigantes físicos como Golias, mas enfrentamos gigantes espirituais que tentam sempre nos derrotar usando diversos tipos de armas. Todos os dias temos lutas para travar. Talvez a sua luta é no seu trabalho, ou talvez a sua luta é na sua escola ou na sua faculdade, ou talvez a sua luta é dentro da sua própria casa, mas a sua principal luta diária é contra a sua própria carne. A nossa carne é um gigante difícil e complicado, pois é uma batalha diária e todo dia temos que acordar e tentar ser melhor. Temos que resistir ao pecado que a nossa carne anseia diariamente. Temos que vestir a armadura de Cristo e graças a Deus que temos o Espírito Santo para nos ajudar a lutar contra o pecado e os desejos da carne. Ainda bem que o Senhor está a todo momento nos revestindo de poder para lutarmos contra aquilo que não podemos ver com os olhos físicos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Ser valente é muito importante para não temermos quando as dificuldades surgem. Temos que crer que temos um Deus poderoso ao nosso lado, que nos escolheu e que nos capacita. A Bíblia diz que aquele que pede com sabedoria ao Senhor, recebe. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, o que você necessita hoje? Peça ajuda para o Senhor, para vencer o seu gigante. Se você quer vencer a batalha, peça a ajuda de quem garante a vitória, o Deus Todo-Poderoso. Peça ajuda ao Senhor, que Ele tem prazer em te ajudar. Seja valente, meu irmão. Seja valente, minha irmã. Em nossos dias atuais, precisamos ser valentes e corajosos para fazermos a diferença e sermos sal e luz desta terra corrompida. A quarta característica de Davi é ter um coração sincero e puro. E apesar de seus pecados, ele tinha o coração totalmente voltado para Deus. Acredito eu que foi por causa do seu coração que ele foi escolhido entre os 8 filhos de Jessé. Mesmo quando cometeu seu grande erro, Davi foi sincero com Deus. Ele admitiu seu pecado e disse Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A atitude de Davi demonstra um coração sincero diante de Deus. O que Davi estava querendo dizer com isso? Que ele reconhecia o seu pecado, mas ele queria muito a presença do Senhor. Davi sabia que sem a presença de Deus
ele não seria nada. O que aprendemos com essa característica de Davi? Aprendemos que quando erramos ou quando caímos, não temos que inventar desculpas. Não podemos deixar o diabo ficar nos acusando. Temos que dobrar os nossos joelhos e nos confessar ao Senhor. E assim como Davi, temos que dizer: Senhor, eu pequei, preciso de Ti, preciso do Seu perdão, estou arrependido, não retires o Teu Espírito Santo da minha vida. Santo não é aquele que não peca, mas sim aquele que se lava todos os dias, que se purifica e que busca o perdão do Senhor. A quinta característica de Davi era ser um adorador. Nós sabemos que até hoje o maior adorador de todos os tempos é Davi. Além de ser um pastor de ovelhas, a Bíblia diz que Davi era um excelente músico e um verdadeiro adorador. Davi era o suave em salmos de Israel. Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação de sua vontade. E disse Davi: ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O louvor de Davi era tão poderoso que expulsava o espírito maligno que atormentava o rei Saul. O que aprendemos com essa característica de Davi? Aprendemos que um adorador é aquele que presta culto a Deus com a sua vida, que se dedica à prática da sua palavra com amor e que louva com um coração puro, sincero, santo e íntegro, e que ama ao Senhor não só com meras palavras. Um adorador de verdade gosta de viver experiências com o Senhor. A famosa música do nosso irmão Nani Azevedo nos dá ricos detalhes sobre o que é ser um adorador por excelência, o que este faz e como ele vive. Preste bem atenção nas afirmações desta música que você já deve conhecer, mas examine-se de fato se você tem vivido assim. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência quero ser. Davi era um adorador de excelência. Os salmos e as músicas que Davi deixou tocam muito o nosso coração. Precisamos ter a nossa vida no altar, consagrada e santificada, para Deus habitar em nosso louvor. A Bíblia diz: Tu és o santo que habita entre os louvores. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, temos que sermos adoradores de excelência e não somente cantores na igreja. A sexta característica de Davi era ser animoso, ou seja, cheio de ânimo ou determinado e empenhado. Davi era uma pessoa de muito ânimo. Quando Samuel foi escolher um rei para Israel, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Deus não chama desocupados para trabalhar em sua obra. Davi tinha a missão de cuidar das ovelhas. Depois, ia tocar harpa no palácio do rei. E quando estourou a guerra entre Israel e os filisteus, seu pai lhe pediu para levar uma carroça de pão e grão torrado para o rei Saul. Davi prontamente atendeu ao pedido do seu pai. Mas ele poderia pensar: já tenho 2 ocupações. Vou falar para o meu pai mandar os meus irmãos fazerem isto. Mas Davi
era animoso, e foi justamente aquela carroça de pão que lhe abriu o caminho para lutar contra o filisteu Golias e daí em diante começar a aparecer no cenário da época. Temos que ser animoso, pois pequenas oportunidades viram grandes vitórias. O que aprendemos com essa característica de Davi? Aprendemos que ser animoso é ser cheio de ânimo e de coragem. Para a pessoa animosa, não existe tempo ruim, ou dificuldade que não possa ser vencida, ou barreira que não venha a ser derrubada. É como se os problemas não existissem e fossem simplesmente oportunidades para que tal pessoa prove que pertence a Deus e é vencedora em qualquer situação. Quem deseja agradar a Deus tem que ser animoso. Não pode, em hipótese alguma, convencer-se de que o mal venceu e tudo está perdido. Creia nas promessas de Deus. Se Ele garante a vitória, então declare-a, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Podemos nos espelhar neste belo conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. E disse Davi: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. A sétima característica de Davi é que ele era revestido do Espírito Santo de Deus. Citamos acima 6 maravilhosas características que Davi tinha. Porém, a mais importante de todas era a sétima característica. Todas as características de Davi dependiam desse aspecto, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Davi pecou, ele orou pedindo a Deus para não retirar dele o Espírito Santo. Certamente, Davi viu o vazio da vida do rei Saul, quando o Espírito Santo de Deus se retirou da vida dele, e não queria ter o mesmo fim. A unção que Davi recebeu era muito especial, e o próprio Deus deu testemunho disso. Temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Temos que orar ao Senhor constantemente e pedir que Ele nos ajude a melhorar as nossas qualidades e a transformar o nosso caráter. Que o Senhor Jesus Cristo venha deixar fluir um rio de água viva em nosso coração. Amém? Quando meditamos na vida de Davi, logo percebemos que Davi não era o mais forte, nem o mais formoso entre os seus irmãos. Suas qualidades não eram explícitas. Percebemos isto quando o profeta Samuel foi sacrificar ao Senhor e convidou Jessé e seus filhos para estarem com ele. Porém, Jessé não achou necessário a presença de Davi, ou seja, o pai de Davi não o enxergou como importante naquela reunião. Mais tarde, o irmão mais velho de Davi também não enxergava nada em Davi, lhe dizendo: por que deixaste aquelas poucas ovelhas e vieste a ver a guerra? Bem conheço a maldade de seu coração. O irmão também não enxergou nada em Davi. Depois, Davi se dispôs a lutar com Golias. Mas novamente, o rei Saul também não enxergava nada em Davi e disse: você não pode lutar com Golias. Ele tem muita experiência de guerra. O que me chama a atenção é o fato de ninguém enxergar nada em Davi. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, agora eu te pergunto: Davi parou por isto? Lógico que não. Da mesma forma, é na nossa vida. Não importa se as pessoas não enxergam o nosso potencial. O importante é que Deus nos conhece. Temos que acreditarmos em nós mesmos. Nós temos que prosseguir, pois sabemos que Deus nos conhece e sabe o nosso verdadeiro valor.
chegará um dia que não nos conseguirão esconder. Então, terão que reconhecer que Deus é na nossa vida. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.